Conta o Itã do panteão africano que o orixá Obatalá, pai de todos os orixás, certa vez provocou inveja em razão de sua formosa plantação. E atingido por uma pedra, foi feito em 1000 pedaços. O orixá Exu, então, recolheu todos os pedaços de Obatalá que encontrou. Exu levou o que pôde a Olorum, o Criador, que juntou os pedaços e de novo deu a vida ao Obatalá. Mas Exu não pôde encontrar todas as partes, pois muitas delas se perderam muito longe. Por essa razão, Obatalá está espalhado pelo mundo inteiro. Está em todo lugar. Essa história também é conhecida como a Soma de 100 a 1. Há mais de 500 anos, tentaram quebrar o continente africano em 1000 pedaços. Assim, há partes de África espalhadas em todo o mundo. A espiritualidade africana, baseada na natureza, nos mostra que somos partes de um todo. O projeto Negras Memórias, por sua vez, nos mostra que a trajetória de vida das pessoas são pequenas partes da grande história de um povo, de um tribunal e de um país. Os meus pais vieram para Porto Alegre, saíram de São João da Chapada, que é um território quilombola no interior de Diamantina, Minas Gerais. Eles vieram para cá em 1968. A minha memória da minha infância é como se a cidade fosse um grande quilombo. A minha mãe era cabocla, ela tinha uma mescla de índio com branco e negro. Eu tenho as 13 etnias na minha família. Meu vô, né, por parte de pai, ele é neto de escravos. E a minha mãe era africana. A avó dela, eu a conheci como minha bisavó. Eles chamavam Negra Mina, né? Que eu não sei de onde é que tinham vindo, né? Mina é um povo, né, de África. E que interessante que a senhora, vocês já sabiam, então, que ela tinha essas origens Mina, né? Tem até uma música do Jorge Benjor, de Jorge Ben, que ele fala desse povo também. Minha mãe é filha de índio com negro, que já estava misturado, tá? E o meu pai é filho de um homem negro mesmo, vindo da Bahia, com uma senhora italiana branca do interior aqui de Santa Maria. E aí deu isso aqui, sobrou essa coisinha. Brasil. Que loucura isso. A minha infância, foi lá em São Luís Gonzaga mesmo, onde eu nasci, né? Brincava mais em casa. Normalmente eu gostava muito de ver televisão e desenho animado. Me apaixonou até hoje, assim, desenhos e heróis. Foi uma infância muito livre, porque eu andava de rolete nas linhas de trem, eu andava, brincava com árvore. Eu tenho saudades de correr, de subir em árvore, de fazer coisas de criança, de aprontar, de tomar banho na chuva, de se sujar de lama. Jogava bolita, jogava futebol, brincava de se esconder, como a gente dizia, né? E era muito legal, brincava de índio, fazia carrinho de lata, me lembro assim, tudo isso que a gente não vê mais hoje. Coisa boa, brincar na rua, a gente jogava sapato, bicicletinha. Eu nunca tive bicicleta quando criança, era meu sonho de criança ter uma bicicleta, a mãe não podia comprar, aí não tinha, mas daí eu pegava emprestada. Naquela época, né, nos anos 60, assim, não existia internet, não existia computador, não existia celular. Aí todos os domingos nós íamos na matiné no cinema no Miramar. Todos os domingos. E ali a infância bem linda, né? Jogava campinho, futebol de pé descalço, né? Caçava sair andar nos matos, tomava banho nos açudes. Brincava bastante na rua, andava de bicicleta, subia em árvores. Foi bem maravilhoso. A gente era muito, muito feliz. No nosso pouquinho, no nosso pequeno mundo, eu ao menos era feliz.
Sempre era mais cobrado do que as outras crianças. Eu tive uma infância bem feliz, mas hoje, revisitando ela, hoje em dia, eu consigo perceber que não era tão feliz assim. Minha infância foi muito boa nesse tempo, mas algumas vezes um pouco difícil, né? Pelo fato de ser negra, né? Porque a minha mãe dizia que tinha que ser a melhor 3 vezes, né? Porque eu não podia, porque, né, eu era preta e eu tinha uma deficiência física. Sempre tive noção que era negra, sempre tive noção, desde muito pequena, sempre. Isso sempre foi muito trabalhado em casa. A minha avó sempre ela me dizia assim: minha neta, tu é muito linda. A minha certidão de nascimento tá de cornista, que eu acho muito ruim. Aí um dia eu vou mudar, essa coisa assim, é mista, mas que coisa mais ridícula isso. Sempre assim, achei assim, eu digo, mas não existe isso. Porque ela sabia que no mundo, né, já havia toda uma ditadura de beleza, de fenótipo, de coisas que não iam de encontro à aparência que nós tínhamos, né? Meu pai era trabalhador rural. E aquela coisa, a gente tinha assim, muitas necessidades assim, básicas, assim, de saneamento, de luz. A gente morava nessa casinha pequena e do lado tinha um chiqueiro com córrego e mais em cima tinha a patente. Na Baronesa, nós moramos naquela região ali, onde é a Praça Garibaldi. Aquela mãe trabalhou em várias casas de várias pessoas ali. E depois retornamos para o Partenon quando começou as famílias mais abastadas a tomarem aqueles lugares ali, começou a crescer os prédios, então a gente teve que se mudar para o Partenon novamente. Com 1 ano e 2 meses, foi lá na época de 1960, foi em 1966, que foi aquele surto de paralisia infantil, né? Tive entre a vida e a morte. Naquela época, o médico disse para a mãe, quando eu peguei poliomielite, que eu não duraria mais, eu não chegaria aos 7 anos de idade. Tem de nascença a ausência do antebraço e a mão esquerda. Então, a mão direita eu tenho completa, mas a esquerda eu não tenho o braço completo. Então, a mãe, né, já me botavam compressas, a minha avó também com essa descendência indígena, eu era muito enguento na perna, era poções que eu tinha que tomar, era remédio caseiro. Eu acredito, até pode ser que seja por isso que eu tenha sobrevivido, porque os médicos não sabiam o que era, né? Como lidar com a doença. Algumas vizinhas fizeram o meu parto, dentre uma delas, uma senhora que era ubandista, e a minha mãe conta que ela pediu a proteção de São Jorge e disse que eu seria filho de São Jorge. Na minha família tem as pessoas das mais, né, variadas religiões, né, desde evangélico, Testemunho de Jeová, né, Umbanda, kardecista. Isso reflete a nossa sociedade, né? Embora eu seja descrente das divindades e santidades, no dia de São Jorge eu sempre faço um salve Jorge, né? Então... Tinha o quê? Uns 7 anos por aí, mais ou menos. A gente foi para o interior, para São Francisco de Assis. A gente morava numa casa de madeira, muito simples, com um zinco em cima, eu nunca me esqueço. Não tinha luz e nem água. E eu ia buscar água. Tinha que buscar água para tudo, para
limpar a casa, para fazer comida, tudo, né? O meu pai era funcionário da Rede Ferroviária Federal. A minha mãe lavadeira. Tinha uma espécie de uma comunidade quilombola, assim. A minha mãe era lavadeira, meu pai era praceiro. Quer dizer, família extremamente pobre. A minha mãe era lavadeira, cozinheira, e depois ela foi trabalhar numa escola como servente, como merendeira, até se aposentar definitivamente. E meu pai era estivador. Lavadeira, passadeira, cozinheira. Esses 3. Ela fazia limpeza também, mas esses 3 eram e costureira. Dona Didi. Minha avó, a gente tinha um poço no pátio, né, na época. Tinha um poço, eu lembro dela, onde ela tirava a água desse poço para poder lavar a roupa. E aí as pessoas chegavam lá, eu lembro que as pessoas chegavam no portão, assim, com o carro, e aí deixavam, assim, a trouxa de roupa para ela. E ela ia lá, buscava, trazia para casa, lavava. Funcionava assim como se fosse uma lavanderia. A minha mãe era empregada doméstica, né? E aí era mãe solteira. E eu morava junto, ela morava nos empregos, eu morava junto. E eu acho, assim, que a empregada doméstica, o emprego doméstico é um resquício da escravidão. A minha mãe, ela tinha estudado até a 4ª série, mas ela tinha inteligência, uma capacidade de enxergar longe, tanto que ela era lavadeira, então ela sempre dizia que não queria que os filhos dela tivessem que viver na beira de uma tina, que se chamava no interior, seria um tanque, né? E forçou a gente a estudar, a buscar um outro rumo. Ela passou num concurso para o Tribunal de Justiça lavando roupa, antes de lavadeira para servidora do Estado. E ela estudando, né? Passou num concurso, entrou pela porta da frente, como se diz. E sempre incentivou nós a estudarmos. Minha avó foi empregada doméstica, as minhas tias-avó foram empregadas domésticas, né? Então a minha mãe, ela já foi uma pessoa que ela começou a romper um pouco esse ciclo. Quando teve a oportunidade de fazer um curso de corte e costura, ela foi lá e fez o treinamento, né? O meu pai resolveu começar a estudar, né? Fez concurso público, conseguiu entrar para o DAE na época. Minha mãe era o exemplo, assim, da família de alguém que tinha estudado e que tinha dado certo para ela, então a gente tinha que fazer isso. A minha mãe era psicóloga do Juizado de Menores. Tinha livros do meu irmão em casa, ao dicionário, às vezes eu pegava um Atlas, então eu já ficava brincando com aquilo ali, assim, olhando. Meu irmão tinha máquina de escrever, eu brincava na máquina de escrever dele. E o meu pai era pedagogo, trabalhava na Fundação de Recursos Humanos, então a gente tinha uma família de classe média. A tua mãe sabia ler, Eglia? Sabia, era alfabetizado, o pai também era alfabetizado. E eram as pessoas mais sábias que eu já vi na minha vida. Quando eu era criança não tinha internet, né, como tem hoje, assim. E meu pai me ensinava a fazer os trabalhos da escola, pesquisando em enciclopédias. A educação era embaixo da saquareira ali. Tu tinha que aprender a ler, tu tinha que aprender a escrever. Ali sabia que tu tinha que ter uma disciplina. E do primeiro trabalho que eu fiz, que eu copiei tudo, todo o conceito do livro, ele me fez apagar, porque eu tinha que colocar o que eu realmente tinha compreendido daquilo, não uma cópia. Ela tinha cultura, sim, porque ela tinha vivência, e o pai é a mesma coisa. E assim as outras pessoas, né? Pode ser o mais humilde que tem para ir na rua, sempre tem cultura, porque a vivência é cultura. Então, para mim, as referências que eu tenho são os meus ancestrais. Minhas vós, minha bisavó. A minha mãe me dizia assim, estuda. Elas eram feministas sem saber que eram, sem ninguém precisar dizer para elas, olha aí, o feminismo é isso. A nossa origem é uma origem de diáspora, uma origem de corte, uma origem de ter sido ceifado, né? Então, ninguém sabe quem é João Cândido, né? Ninguém sabe sobre a revolta da Chibata, né? Outros negros de nome que poderiam ser mais valorizados e ensinados nas escolas, né?
os nossos antepassados que chegaram aqui, os caras são os guerreiros. Os caras são os heróis. Tem que ter uma estátua em cada praça. Meu pai falou assim, olha, meu filho, eu não tenho nada para te dar. A única herança que eu posso te dar é o teu conhecimento, é o teu estudo. Tiveram a possibilidade, por situações de vida, por dedicação também, por ter um objetivo de... Poxa, eles pensaram, como é que meus filhos podem ter um futuro melhor, menos duro, né, do que o que nós estamos tendo. É proporcionando uma educação para eles. Então, eles, embora pessoas muito simples, muito lugares, eles tiveram essa sabedoria. Fazia uma ponta do lápis domingo, tinha que durar até o outro dia, até sexta-feira, aquele lápis para durar, para não gastar. Era tudo na economia mesmo. Era tão bom aquilo, meu Deus do céu. A única maneira de eu quebrar, né, esse status social, né, que eu estava, era por meio do estudo. Foi através do estudo que eu consegui crescer um pouco mais na vida. E eu me lembro quando era criança, não tinha condição de comprar livro. E aí eu ia para a biblioteca, eu era um ratinho de biblioteca, uma ratinha de biblioteca. Teve uma época que eu escrevi muito. Quando eu ganhei um livro de presente sobre os poetas da África, da Angola, do Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, eu me impressionei muito com aquela literatura, com os poetas. Uma criança de uma escola da elite, assim, que não tem contato com o negro em lugar nenhum, sabe? Ela só vê o negro que trabalha para ela, ou no noticiário policial, ou então nesse tipo de mídia, assim, na novela, nesse tipo de representação. Então como é que ela vai entender que não é só isso? De 300, 400 alunos que devia ter na escola, ou mais, não tem agora, teria que parar e começar a somar aqui para ver. Mas olha, não tinha 10 negros na escola. A professora ia mandar ir para casa e perguntar de quem que a gente era descendente, né? E eu ir para casa e minha mãe dizer, a gente é descendente de negros. E aí eu chegava na escola e a professora perguntava, eu dizia que eu era simplesmente ignorada. Simplesmente ignorada, como se eu não tivesse respondido. E a gente aprendia toda a história da imigração italiana e alemã. E era isso aí. Nós não temos 500 anos de origem. Temos milênios, entendeu? E não sabemos, né? Então, parece que houve um reset, né? Foi resetada toda a história, a cultura, o idioma, a origem, e tudo começou aqui, no Brasil. Se a gente esquece que existiu isso tudo, a gente vai cair naquele coisa de deixa passar, faz muito tempo, isso aí já não existe, isso aí não, sabe? Foi lá atrás, eu já vi gente branca falando, né? O que então estava falando, né? Aí vem aquela história do mimimi. A gente sabe também que o período escravista, né, de resistência do negro contou com várias formas de resiliência, né, de enfrentamento. O quilombo, a fuga, a organização e aqueles que não conseguiam fugir, que ficavam, né, dentro do sistema, eles foram procurando formas também de se adequar para sofrer menos. E isso acontece ainda hoje, né? Eu não falava para minha mãe dos apelidos que eu recebia, das perseguições que tinha dentro da escola. Porque eu me lembro de colegas correrem atrás de mim, né, me ofendendo de formas racistas. Foi a primeira vez que eu percebi o que era o preconceito em si, assim, o racismo, o preconceito com quem vem, assim, da vila, quem mora em vila, assim. Teve uma aula de educação física nessa primeira série e a professora mandou que nós dessemos as mãos, e do meu lado tinha uma menina e ela não quis dar a mão para mim. Foi um momento que eu comecei a sentir de verdade violência, de várias ordens, assim.
E eu tive exatamente a noção que ela não queria me dar bola porque eu era negro. Mas eu, assim, em nenhum momento eu me intimidei diante daquilo. Quando eu vinha no cinema, eu pegava a pasta da escola, eu vinha com a pasta da escola, que eu pensava, bom, se as pessoas verem que eu tô com a pasta da escola, elas não vão pensar que eu sou ladrão. As sociedades negras atualmente foram praticamente extintas, não sobrou mais nenhuma, né? Porque foram empurrando cada vez mais para longe, assim como os bairros ali da Cidade Baixa, Bonfim, ali era bairro negro. Eu comecei com a gurizada a encontrar o caminho do samba, das sociedades negras, do Floresta Aurora, do Democrata, enfim, todos os locais em que tinha reuniões dançantes e bailes de negros. Teve um tempo em que o CTG dos negros não tinham ainda sede, era estilo um galpão onde era... E aí eles limpavam ali, coisa e tal, e ali era feito o baile dos negros, que os negros não podiam ir lá no CTG dos brancos, os brancos podiam vir para o CTG dos negros. 85, ali ainda era assim, 86, 87, ainda era assim. Nós, negros, éramos impedidos de participar de clubes de brancos. Nós só tínhamos direito a jogar futebol. Fui da seleção do colégio também, perna esquerda, perna direita, destra. Era o que tinha para o garoto pobre, né, na redondeza. Jogava futebol, fazia um som. Eu sempre gostei muito de música, assim, de ouvir músicas. Meu pai era uma ficção. Meu pai também tocava, né? Ele tocava vários instrumentos, embora ele não fosse profissional. Todo sábado ele ia lá pro centro, né? A gente ia junto com ele e ele ia numa loja de discos e comprava, né? Um monte de discos. Eu via de tudo, né? De samba, MPB, música clássica, música gaúcha, música latino, e umas músicas muito sentimental, né? Eu me lembro dele ouvir música chorar, assim, ouvindo música, né? Então isso aí passou muito para nós, né? Eu e minha irmã. E no carnaval, através do pai, eu tive contato cedo com o mundo do samba, o mundo da cultura, né? Porque ele levava os artistas que tocavam na Praiana, nos clubes que eles participavam, e ele levava lá em casa para fazer churrasco. Então, Neguinha Beija-Flor, Jamelão, Zeca Pagodinho, isso aí tudo frequentou o ambiente lá. E eu era guri, né? E eu participava ali, né? De cantinho e tal. Mas sempre aprendendo, olhando. Bons tempos, assim. Um velho e saudoso Oswaldo Abencerrage, mestre Godot da Praiana. Trabalhei no comércio, não, mas assim, tipo escritórios, coisas assim, recepção de escritórios, de lojas. Eu fazia faxina em casa de família. Aí, uma época, eu trabalhei de acompanhante de uma senhora. Trabalhei como engraxate, vendedor de picolé, de jornal, jornaleiro, que mais cá era catador. Com 13 anos, aí que foi o que aconteceu. Eu fui vender jornal. E aí eu vim para Porto Alegre para ter condições de vida. Que o meu foco era, né, me preparar profissionalmente. Era estágio pela prefeitura de Canoas e ele era remunerado. Foi meu primeiro emprego. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. 16 anos. Pedi demissão no mercado. Eu fui para o Senac, vi tudo quanto é curso lá no Senac que tinha para fazer. Fiz operador de telex, nunca trabalhei com isso, mas eu fiz. Fiz de datilografia, fiz mais tudo quanto é coisa que posso imaginar assim de curso. E fiz de telefonista. A partir do falecimento da minha mãe, eu comecei a procurar emprego, porque aí eu tinha terminado o 2º grau, comecei a procurar emprego. Mas eu consegui as entrevistas, mas quando as pessoas me viam pessoalmente, davam uma desculpa. Não tinha vaga, ou depois eu te chamo. Ali eu senti a discriminação por eu ser deficiente. Tu não vê, dificilmente vê um médico negro, engenheiro negro. Então como é que tu vai se imaginar sendo um engenheiro
se tu nunca viu, é difícil tu imaginar ser profissionalmente algo que tu nunca viu, que não faz parte da tua realidade. Quando eu estava fazendo já os cursinhos para concurso, aí que eu comecei a gostar mesmo do direito, assim. Ali que eu comecei a entender, assim. Foi ao longo do cursinho pré-vestibular que eu decidi efetivamente fazer para computação, sem nunca na minha vida ter tido um computador, nunca na minha vida ter sequer digitado num computador. Fiz supletivo, fiz vestibular até para direito da URGS, passei, mas tinha um limite de vagas, né, e eu não consegui, mas eu já estava velha, viu? Eu já estava com 50 anos, quase 50, quando eu fiz vestibular. Eu fiz URGS, eu fiz FAPA, que eu fiz Ciências Contábeis, e fiz Direito na Ritter. A idade que eu tinha, 17 anos para 18. Eu, na minha família, eu sou meio pioneiro, assim, sabe? Durante um bom tempo eu fui o único que tinha nível superior, né? Eu fui o primeiro a ter uma graduação. Na minha família, a pessoa mais próxima que tinha um curso superior era uma prima da minha mãe, que era uma professora, tinha, né, formação em pedagogia. Eu, a primeira a entrar na Universidade Federal, e por parte da minha mãe é a primeira pessoa com ensino superior. Minha mãe é enfermeira. Foi muito bom, assim, essa experiência, porque fui o primeiro da minha família a entrar numa instituição de ensino superior. Caraca, eu pensei assim, meu Deus, eu passei em direito. Meu único vestibular, única prova que eu prestei de vestibular. Conferi o resultado e comecei a chorar, e meus colegas de trabalho, o que tá acontecendo? Tu tá bem? E eu apontava assim, eu disse, eu passei na URGS. Eles sabiam que eu tava estudando, né? Foi uma loucura total. Todo mundo comemorou, vibrou. Eu tive a oportunidade de jogar no time da URGS, né, de viajar, ganhar o estadual com eles, e depois a gente ir pro brasileiro, em Brasília, brasileiro de universidades, né, universitário. Ficamos em terceiro, se não me engano. Bem bom, assim, é uma experiência muito boa. Quando eu entrei na faculdade em 2008, eu já fazia 3 anos que eu trabalhava na vara do trabalho, então era caro, né, como é até hoje, pago, né. Eu fazia, no início comecei fazendo 5 cadeiras, depois fui diminuindo para 2, 3. No 9º período da faculdade, passei na OAB, isso foi muito legal também. É que eu fiz o direito, depois eu fiz a prova da ordem, passei na prova da ordem. Entrei em 1986, estudei até 94. Meu filho nasceu em 90. E a partir de 90 ficou mais difícil. Aí, no fim, não faltou pouco para me formar, mas eu não me formei. Agora até era para eu estar me formando nesse semestre, né? Mas por causa da pandemia, né, na verdade, acabou que atrasou mais um semestre. E eu vou ter que me formar agora em dezembro. Quando eu completei 50 anos, a faculdade oferecia um desconto para quem tivesse 50 anos. Daí eu pude acelerar um pouco mais, né? Então demorou um tempo para mim me formar. Eu levei 7 anos estudando. E a maioria das nossas histórias, elas são, de certa forma, um pouco semelhantes, né? Meu quadro de formatura deve ser eu e mais 2, eu acho. Se tiver 3, é muito. A grande maioria era branca, né? Essa questão de ser o único negro no ambiente, eu já estava acostumado, né? Porque eu já vinha desde o 2º grau, no Parobé já era assim também. E nas salas de aula também, normal ser o único negro da sala, normal. Porque tu chegar numa faculdade, tu sabe o que é isso. É difícil. É tu numa sala com 20, só tu de negro. Né? Ainda mais se for pago, pior ainda. Não concluí
faltou dinheiro. Na época não tinha todas essas condições que se tem hoje, que tem bolsas, tem cotas, né? Uma porção, tem uma faculdade em cada esquina que tu pode ir fazendo aos poucos, pode fazer à distância. Na época, para mim, não tinha. Às vezes as pessoas acham que competir com quem está entre cota é mais fácil, mas não é, sabe? Eu trilho vestibular pelas cotas. A cota racial hoje tem que existir e vai existir. Só tem que estender isso, só tem que atingir mais pessoas ainda. E tinha alguns mitos, me disseram que agora era só se inscrever, que pessoas negras agora iam entrar direto, ou que, não sei, que muita gente dizia que estão tirando vagas, etc e tal, mas quando eu comecei a me inteirar sobre o assunto, foi que eu percebi então que, na verdade, eu acredito que as políticas de cotas, elas chegaram com 100 e poucos anos de atraso. Quando tiver, acabar com esse racismo, tanto esse racismo que está dentro das pessoas, na sociedade, né, e que faz com que os negros sejam tão, falar assim, preteridos, né, é essencial manter a cota racial. E também a social. Quem põe a cara a tapa para tentar sair da vila e estudar, tu sabe que tu não pode perder essa oportunidade. Ele entende que a luta que houve para até aprovarem essas cotas. E nós, negros, quando chegamos a um curso superior, nós não temos a mesma rede social de famílias que já estão com esse tipo de oportunidade há mais tempo, e a gente tem que desbravar. O meu cabelo, eu sempre cortava ele. Para ir para a escola, ele era sempre bem preso, com muito gel. Quando tu é obrigado a cortar, quando o cara chega chorando na tua casa para te pegar o primeiro emprego, e tu tem que cortar o cabelo. O cabelo típico da confusão, que eu digo, quando eu saio com os cabelos em pé, geralmente eu me incomodo na rua. Então, quando eu saio pro centro de ônibus, os ônibus não param, os vendedores não atendem, é o meu cabelo da confusão. Eu comecei a deixar o cabelo crescer também. Aí quem me botou uma pilha de Rastafari foi o Cidade e o Vlad, que me influenciaram a deixar o cabelo maior. O Vlad foi o primeiro, Rastafari, né? A trabalhar no gabinete, o cabelo é a minha marca registrada, sempre foi cabeludo. Eu vi agora na página do tribunal uma publicação a respeito de uma decisão contra uma empresa que obrigou a funcionária a tirar os dreads, né? Isso aí está na página do tribunal, nas redes sociais. Quer dizer, eu acho que isso é uma ação importante. O dread é o maior legado da história do negro nas Américas. O cabelo negro, o capichain, é um dos maiores, para mim, é o diamante. Ele tem uma função de contar a história. A nossa história vem junto. Em 2007 nasceu o Luther King. Eu tive que arranjar estágios, bolsas para dar conta do filho, e eu tinha que chegar cedo em casa para cuidar e criar meu filho. Então isso se tornou uma bagunça na minha vida. Eu acabei tendo que optar
Pelo concurso público, pelo serviço público. Então, ao longo da faculdade também, né? Procurei fazer estágios, já para também ter um encaminhamento profissional. Já era minha ideia, já entrei com a ideia de prestar concurso público. Comprei livros, conversava bastante com as pessoas, assistia mais de uma vez as aulas para pegar professores diferentes, experiências diferentes. Então, fui aprendendo a estudar. Sempre tinha que advogar, né? Eu sustentava, já tinha família, já tinha 3 filhos, né? Por isso que eu acabei fazendo concurso mais velho. Eu só pude, digamos, trabalhar nesse projeto aí de estudar para concurso depois dos 40 anos. Em 2008 eu passei em vários concursos. Todos os concursos que eu fiz eu passei. 5 anos depois eu vi o concurso do tribunal, né? Eu vi o edital do TRT4. E eu olhei o edital, olhei a minha vida lá onde eu estava e eu pensei, eu vou passar em primeiro nesse concurso. Quando eu saí da faculdade, eu voltei para Porto Alegre para fazer cursinho, para passar em concurso. Não existia outra opção para nós. Eu tinha plena consciência que não haveria diferença na hora de eu fazer uma prova de concurso na cor da minha pele, sabe? Ninguém enxergaria a minha pele na hora que eu estou fazendo concurso. É um avanço o serviço público, porque tu tem uma forma de ingresso universal, não é porque tu, né, pela tua aparência, né, a cor da tua pele, tu vai ser escolhido, não, vai ser porque foi aprovado numa prova. Estudava todos os dias, estudava final de semana, estudava de madrugada e abdiquei do basquete, abdiquei de muitas coisas. Fiz um cursinho, fiz dois. E aí foi que eu consegui passar no primeiro concurso. Aí eu fiz o concurso para auxiliar de armazenagem e trabalhava na CE daí. E aí um dia eu estava conversando, eu tinha uma colega, Carmen, que a gente dividiu o horário e a mesa de trabalho, né? Ela, vai sair um concurso no Tribunal do Trabalho. Eu nunca tinha visto falar do Tribunal do Trabalho. E tem vaga para telefonista, eu vou fazer. Ela disse, eu vou passar, sabe, o salário, não sei o quê. Era tipo assim, 5 vezes que a gente ganhava. Olha, sinceramente, eu nunca estudei tanto. Olha, eu não ia nem para festa, porque a vontade era de passar. E aí, quando eu entrei fiz concurso para o tribunal, eu já tinha reserva de vagas. Aí já tava, né, já tava lei, já valeu. Aí eu achei assim, que bom. Tinham 600 vagas naquela época. Então, eu me incentivei a uma dessas vagas tem que ser minha, né? Aí eu já estava no 3º ano da faculdade, já 4º, entrando no 4º ano. Aí meus colegas falaram, não, te joga, né? Em 1976. Eu não tinha dinheiro na época para fazer nem a inscrição. E aí meus colegas fizeram uma vaquinha, consegui fazer a inscrição. O sentimento foi de alegria, né? Porque eu ia viver uma outra realidade. Foi uma das maiores realizações da minha vida. Foi um sonho, né, nessa vida de profissional e concurseiro. Quando me chamaram, eu coloquei o terno todo bonito, terno e gravata, um perfume nem sei da onde, acho que até era francês, e cheguei no tribunal. Cheguei lá na sala de recrutamento. Eu me lembro que eu saí dali, estava em casa, e fui no barbeiro. Aí cortei o cabelo, acho que ele tava, não sei se ele tava grande, sei que cortei o cabelo e fiz um cavanhaque assim, para tirar a foto. Alguém disse assim, olha, o pessoal, lembra que o concurso aqui é para limpeza. Aí que me caía a ficha, claro, todo mundo estava bem, os outros meio mais simples, e nós tudo de gravatinho, mas a questão é que sempre foi dito que a apresentação, né? Eu estava em 2 horas de voo, deixando de ser adolescente para virar adulto. E aí eu disse assim, não, agora eu sou servidora, agora eu posso me mexer, eu posso fazer alguma coisa, eu posso comprar uma casa, eu não vou ter medo de ser demitida, né? Parecia um retirante com 2 malinhas para assumir uma vaga no concurso, que eu não conhecia ninguém.
TRT mudou a tua vida? Foi um divisor de águas na minha vida, né? Na época só tinha um cargo que tu entravas, que era atendente judiciário. E depois tu ia galgando, né? Depois, conforme tu ia fazendo concursos internos, tu ia subindo na carreira. Mas antes disso, de eu entrar no TRT, eu me lembro que eu já conhecia o prédio do TRT. Como foi quando tu soube que tu tinha sido nomeado? Como é que foi receber o e-mail? Foi assim, ó, até hoje eu acho que foi um dos sentimentos, assim, o top 5 da minha vida. Aquele prédio me chamou a atenção pela beleza do prédio. Jamais imaginei que um dia eu estaria entrando ali para tomar posse. E eu lembro que a chefe das terceirizadas, ela é uma mulher preta, né? E ela chegou e veio me abraçar. E falou assim, que bom que tá entrando gente que nem a gente aqui. Minha filha tá fazendo faculdade também. E espero que em breve seja ela. Então, assim, para mim foi, sabe, foi muito forte aquilo ali. Eu me lembro até que quando eu entrei no tribunal, tinha um colega negro que ele era chefe do setor de limpeza. Na época que a limpeza não era terceirizada, serviço de limpeza. E daí ele me deu as boas-vindas quando eu cheguei na sessão dele, mas ele perguntou um pouco da minha história. E eu falei, que bom ter um colega que entra pela porta da frente. Eu fiz tudo. Imagina tudo. Eu atendia balcão, fazia execução, fazia inicial, fazia notificação, secretário de audiência, fui diretor de secretaria por 2 meses. Eu hoje trabalho na seção de microinformática e atualmente eu sou a responsável por esse setor. Então eu tenho um cargo de chefia de seção. Se não é o servidor público, não sei como é que as coisas andariam, né? Eu acho que eu fui o primeiro negro a secretariar uma sessão de julgamento ali no tribunal, eu acho. Não é um lugar onde a gente estava, onde as pessoas costumavam nos enxergar no tribunal. Eu fui a única negra que entrou, né, mulher negra, né, no concurso, né. Após 23 anos, 24 anos, entrou a segunda mulher negra na informática. Então eu digo, eu acho que eu estou fazendo história. Na junta, tu aprende a trabalhar. Tu pega o requerimento que entra, a petição quando chega, ficha por ficha, manualmente. E não podia ter nenhum erro, porque tudo que tu errasse ia responder lá na frente. E muita responsabilidade, porque tudo que tu botava a tua rúbrica. Eu entrei na gráfica, mas já me colocaram pro Xerox. E na época não tinha computador, não tinha celular, e as fotocópias dos documentos era tudo feito no Xerox. Eu entrei, existia um computador e o resto era máquina de escrever. Era máquina, aquelas eletrônicas. O trabalho hoje em dia trabalha com muito mais volumes de quantidade, mas é possível se fazer isso porque as facilidades que a informática trouxe, né? Basicamente é isso, claro que esse trabalho que ao longo do tempo também foi se transformando, muitas coisas foram mudando. As máquinas, quando eu cheguei aqui no tribunal, eram manuais. Aí veio a elétrica, meu Deus, era o celular hoje. Veio a elétrica, depois da elétrica veio os computadores. Por exemplo, aí já não havia mais aquela necessidade de descer processo, subir. Isso aí foi sendo muito facilitado ao longo dos anos.
E eu tive essa satisfação de ver todo o crescimento dessa parte tecnológica do tribunal. Na hora de assinar a posse, eu me lembro que a colega, que é de Recursos Humanos, pegou e me disse: agora, a partir de hoje, tu tem uma nova vida. Foi bem essa a frase que ela me falou. O tribunal mudou a minha vida, me deu possibilidades de lazer, né, possibilidade de ter acesso a um bom médico, boa saúde, né, e possibilidade de pensar em ter a minha casa. E o TRT me deu estabilidade, me deu um padrão de vida melhor. Mudou no sentido de me dar a possibilidade econômica de realizar meus sonhos. Mudou no sentido de me fazer respeitar. Eu vivi todo esse tempo como um juiz sem selo, né? E quem me proporcionava isso era a Sua Excelência, o trabalhador. Eu sou muito grato assim, pro trabalhador que me manteve minha família. Tenho meu cantinho, né? Me dá condições de viajar, de passear, de comprar o que eu quero, né? De ter as coisas que eu tenho. Minha vida mudou da água para o vinho, no tribunal. Mudou a minha vida, tanto profissional, tanto material, intelectual. Eu entrei no tribunal. 2 anos depois, eu estava fazendo uma oficina de teatro. Qual é a instituição que oferece uma oficina de teatro para os servidores? Depois eu me tornei instrutor dessa oficina de teatro. Teatro é uma paixão que eu conheci aqui. É um lugar que eu me senti muito completo, assim, no palco. Me dá plateia para bater palma no final ainda, é a melhor coisa. Então, é uma paixão. Eu amo teatro. A história da Justine. O Prata da Casa era um evento que todos os finais de ano o tribunal fazia. E aí, pensaram, foram pensando e me chamaram. Cara, quem sabe a gente chama o Alexandre para o Alexandre ser o mestre de cerimônias do evento. Mas por que eu, Alexandre, vou ser o mestre de cerimônias? Por que não criar um personagem? Aí a gente, numa reunião, eu pensei assim, vai ser uma drag queen. Um nome bom para ela seria Justine, justiça. Essa coisa da negritude tem que botar no nome, né? Então, ao invés de ser Justine a negra, eu pus Justine Lanoir. Por quê? Porque eu gosto do francês e dá aquela coisa, Lanoir. Pena que eu não lembro o monólogo da Justine aqui, mas foi muito lindo. Em que eu termino dizendo assim, eu não sou a sua negrinha, eu não sou negrinha de ninguém. Eu sempre trabalhei a arte sempre junto comigo, eu nunca abandonei a arte. Era uma coisa espiritual. A filosofia, a literatura, a poesia e a música. Tinha que viver assim. Então, isso aí me deu esse estilo esse jeito de viver. Não, a música eu nunca larguei. Aí o colega pegou assim, olhou assim, leu. Mas que bobagem isso aqui. Que grande bobagem. Para que perder tempo com isso? É só uma piada. Aí eu fiquei tão brabo, né? Mas como assim, né? Não viu que o cara chamou a pessoa de macaco, de gorila? Né? Tu acha que isso é uma piada? Tu acha que isso não tem que ser penalizado? Tu acha que... Quer dizer, aí eu comecei a ver, né, que como era difícil essa luta. As piadinhas, as coisas veladas, eu não que eu aceitasse, mas eu ficava quieta e ficava para mim, né?
é bem de preconceito mesmo. Mas isso, claro, que isso era normalizado. A piada, aquela tipo racista, naquela minha época, tô falando dos anos 70, tá? 70, 80. Era muito normalizado isso. Eu deixei bem claro no início, a primeira piada, a primeira manifestação que veio, assim, em sentido de preto, eu já cortei na hora. A gente passou por algumas situações, assim, de os lojistas perseguir dentro da loja, por exemplo. Você entrava na loja e o cara saía atrás de ti achando que tu ia roubar alguma coisa, né? Entrar no mercado, no fim do dia, assim, quase escurecendo, e aí tá, entrei rápido, assim, dentro do mercado, e o cara levantou os braços atrás do balcão. Só não me mata, só não me mata. Eu fui parar numa blitz que eram alunos que estavam aprendendo a fazer blitz. Eles eram alunos. Eu fui parado numa fila, assim, muitos carros. Os alunos vieram, aí eles me pediram a habilitação e veio um oficial que era o que estava ensinando para eles. Aquele policial, quando ele me olhou, ele puxou a arma, apontou na minha cabeça e mandou eu descer. Eu tenho 2 filhos, o Matheus e o Henrique. Sou casada há 30 anos. Os 2 estão na faculdade. Como são homens negros, né? Eles têm um alvo desse tamanho nas costas. E eu botei uma meta assim na minha vida. Todas as vezes que eu sair de carro, que eu for parado pela polícia, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que estudar 1 hora. Eu botei isso na minha cabeça. Me ajudou muito, sabe? Mas foi uma maneira que eu vi de eu conseguir tirar uma coisa boa desse racismo. A gente se torna tolerado a partir do momento que a gente se embranquece alguns traços em questão de alisar o cabelo, em questão da vestimenta. Não é quem diz que é mimimi que é perseguido numa loja pelo segurança só pelo fato da tua cor. Que ainda existe muito de associar o negro, por exemplo, se está de terno, ou é motorista, ou é segurança. Ele sempre tem que estar se explicando e dizendo a que veio, né? Isso que a gente estava normalmente de terno, de gravata, mas... Eu andava de terno, né? Então, quando eu atravessava a rua e ia no shopping ali, não foi uma nem 2 vezes que me atacaram para pedir informação, achando que eu era segurança do shopping. E mesmo no ano de 2021, as pessoas ainda querem nos ensinar, né? E nos dizer quando é e quando não é racismo, né? É estrutural porque a branquitude se protege. Eles se enxergam como pares e a gente não é semelhante a eles, e o que enxergam eles enxergam em nós que sempre viram como pessoas que são para serviços braçais e serviçais. Uma pessoa ou outra branca que se engaja não é suficiente para essa onda imensa de pessoas que praticam racismo assim descaradamente, uns, né, sabendo que estão sendo, e outros dentro da estrutura estão praticando e eles não estão nem percebendo. Tu acha que nós, por decreto, nós acabamos com o racismo? Por lei vai ser derrotado no dia em que o ser humano evoluir, que a sociedade evoluir. Sou preto, com muito orgulho. Saber que eu era negro, eu sempre soube, né? Essa é a nossa realidade, é fotográfica, né? Tirar fotografia da tua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tu sabe que tu és negro, tu vê os teus parentes, todos são negros. Eu sinto que eu tô mudando porque, assim, ó, eu consigo me assumir mais como negro. Me descobri pessoas pardo, né? Que me descobri negro. Que eu negava. E que só pelos 32, 33 anos que eu fui me dar conta. Isso não foi uma coisa assim que eu tenha assumido com tranquilidade a minha negritude.
Se não fosse o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, talvez eu não teria me identificado até hoje. Se tivesse sido o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, talvez eu não tinha me identificado hoje como negro. Quando eu me descobri negro, mudou tudo. Então eu comecei a assumir quem eu sou. E eu ainda estou no processo de não ter vergonha do meu corpo. De não ter vergonha quem eu sou, da minha história. Eu estou no processo ainda. Como que o senhor vê o Comitê de Equidade? Esse comitê é que eu vejo que está dando uma atenção adequada para esses assuntos. Não só de raça, mas como de gênero e diversidade também. Né? Conheci pessoas maravilhosas no tribunal, pessoas que se tornaram amigas. Eu acho muito bacana a forma como o TRT tenta ser uma instituição melhor, mais inclusiva. O fato de a gente ter o comitê de equidade, né, da gente ter várias discussões. A existência do comitê de equidade representa uma demonstração para a sociedade de que existe a discriminação e a necessidade de fazer a afirmação desses valores também na nossa instituição. Isso começou a ser visto com a criação mesmo do comitê, que começou a se falar sobre esse elefante na sala. São poucas as instituições, tanto públicas quanto privadas, que hoje têm a coragem de montar um comitê desse. Uma coisa boa que eu vi, que eu vejo de estar num tribunal, de estar num concurso, e principalmente estar num tribunal como o nosso, que há esse meio de comunicação, que há esse setor onde tu pode fazer denúncia, é isso, assim, sabe? Tu poder ir atrás, tu poder botar a boca no trombone, poder falar, e tu não deixar esse tipo de coisa acontecer. Eu fico lisonjeado, assim, de ter isso de um tribunal gaúcho, né? De onde lá em Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, onde se dizia, e talvez seja real, onde tem a população mais racista e preconceituosa do Brasil. Justamente porque aqui é onde mais a discriminação é mais acentuada, é que nós lutamos mais, nós somos muito mais conscientes, mais militantes do que todo o resto. A luta é nossa aqui. Tanto que o 20 de novembro quem fez foi nós, Oliveira Silveira, a Helena, o Melodia, se reuniram e criaram a data. A Vera Deise, irmã do Roxo, muito amiga minha. Num país como o nosso, que é tão desigual, né, que tem essa herança escravocrata, onde as relações de trabalho elas são vistas sob o ponto de vista de muita exploração, eu acho que nós cumprimos uma função assim, essencial, no sentido de promover a equidade social. Eu acho que é um trabalho muito importante. O compromisso não é só das pessoas negras, não é só das pessoas quanto à sua orientação sexual, quanto ao seu gênero, quanto a, né? Não é opção, não é das pessoas resolver, é de todos, né? Que não precisa ser, não basta ser contra, tem que ser antirracista, né? A proposta é: ninguém é menos do que ninguém por ser o que é, né? Então as pessoas, cada um tem o seu valor e tem possibilidade e demonstram no dia a dia o seu valor. Então não é a cor da pele, não é a orientação sexual, enfim, não é o gênero, ser masculino, ser feminino, não é isso, é homem, ser mulher, não, é o ser. Tem uma figura que eu gosto muito, me espelho muito, que é a Luiz Gama. O Rábula, um jurista, enfim. Quanto mais eu estudo sobre ele, mais eu vejo que tudo que ele fazia e era capaz de fazer pelos iguais.
como é que tu vê o coletivo? Como é que tu encontrou o coletivo? Como é que aconteceu isso? Quando aconteceu de vir o comitê, logo em seguida o colega Fabiano passou na sala dizendo que a gente precisava formar um coletivo e que ele ia fazer uma reunião. Eu me sinto mega à vontade com vocês, coisa que, né, não... Então é uma irmandade mesmo, assim, sabe? Acho que antes de qualquer coisa é isso, é uma irmandade. E a gente se proteger, a gente se acrombar e a gente... E saber que dentro dessas pessoas ninguém vai achar que o que a gente está falando foi uma má impressão, ou é mimimi. E eu tive a oportunidade, a partir disso, de conhecer pessoas, outros negras, que talvez de outra forma eu não conhecesse, né? Ali naquele ambiente, dividir experiências, de promover assim um encontro de vontades, de encaminhar demandas. Estar no coletivo faz, assim, eu me sinto orgulhoso de ser negro, de ser um servidor negro do tribunal e de saber assim, não estou sozinho. E também poder dizer assim, o fato de estar no coletivo para mim, já estou dizendo, não mexa comigo. Eu passei a conhecer pessoas que estão pensando muito a questão de raça, né? Através do pessoal do coletivo, o Silvio de Almeida, Jamila Ribeiro, enfim, diversas pessoas que hoje a sociedade como um todo está ouvindo bastante. Estou aqui com a minha comenda, que eu, com muito prazer, recebi, indicado pelos funcionários e pelos demais amigos que eu considero. É com orgulho que eu digo, assim, que... Bom, é difícil dizer, eu sou o comendador. Eu vou dizer, é com orgulho que eu tenho uma comenda. E eu fiquei muito feliz que eu fui escolhido por unanimidade. E aí eles levantaram todos os desembargadores. Agradeço por ter recebido e é merecido, porque eu presto um ótimo serviço e eu contribuo para a valorização da justiça do trabalho. Porque naquela comoção e no meu choro, eles bateram palma e levantaram, foi muito bom, foi muito lindo. E mais lindo também foi no dia que a gente foi colocado, que aí sim mandaram nós nos preparar com essa foto aqui, né, da lembrança de todos eles aqui e da nossa recebimento, da nossa comenda lá. Mais da metade da população é negra, isso é um fato. Mas onde estão essas pessoas no mercado de trabalho? Tá, praticamente, só algumas exceções, a mesma concentração desde a época da escravidão, praticamente. Parece no Rio Grande do Sul, 2% dos magistrados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul são negros. No Brasil, mais ou menos, em média, 16% dos magistrados são negros. Professores universitários giram em torno, mais ou menos, de uns 13%. Parlamentares federais giram em menos de 10%. Então, todos esses dados foram extraídos de jornais reconhecidos nacionalmente. Os ambientes que eu percorri na minha trajetória, eu pouco encontrei negros no meu dia a dia. Estava conversando com uma colega do tribunal e ela dizendo assim, Eliane, tu tem tanta formação e só te ofereceram lugares que geralmente não precisa qualificação nenhuma. Aí eu respondi para ela, mas qual lugar que as pessoas pretas trabalham? Olha, onde estão os negros na justiça do trabalho? Estão no serviço terceirizado, na limpeza, na faxina, na vigilância ali, das empresas de vigilância, ali estão os negros. Por que hoje, até hoje, é natural que aquele que vai limpar o chão não seja uma pessoa negra? Ainda vejo com uma parcela muito pequena ainda, principalmente, como tu falasse, nos cargos maiores e principalmente na magistratura também, né? É muito difícil a gente ver algum negro, né, em algum cargo de importância no Brasil ainda hoje. Quando vira notícia, porque não é uma coisa comum. Obviamente, as pessoas sabiam que eu tinha entrado pelas cotas,
Só que eu nunca neguei, inclusive eu sempre ressaltei isso. Na época que eu fiz concurso, não existiam as cotas, né? Então a gente tinha que cumprir também, tinha esse obstáculo, a gente tinha ou te conforma ou tu vais procurar o espaço. Então isso é necessário, para mim é muito tranquilo, é um direito, nunca pensei nada menos do que isso. Porque não é uma concessão, é fruto de muita luta daquelas pessoas que nos antecederam, né? Essas cotas, elas não foram decididamente uma conquista das instituições, e sim uma conquista da militância dos negros admitidos pelas instituições, com uma mudança de consciência. Em muitas unidades não tem colegas negros, sabe? Mesmo com as cotas no último concurso, essa representação ainda é muito pequena. Eu participei tanto aqui no TRT, quanto lá no TST, desse processo, né, de análise, eu acho que é fenotípica, parece, de avaliação do candidato, né? Eu fiquei, assim, um pouco curioso para saber como é que isso seria, né? Até um pouco nervoso, assim, para saber, mas foi bem tranquilo. Foram perguntas simples, né, que fizeram, assim, de questão mesmo pessoal, né, de identificação mesmo, né. Nós pulamos de 3% quando nós iniciamos, e agora nós somos 6% autodeclarados, né, isso diz assim, valeu a pena. Não é uma coisa para definir definitiva, né, isso é por um tempo até conseguir equalizar essa diferença. Eu queria que a Justiça do Trabalho lutasse para que acabasse a terceirização. Era limpeza, era para carregar carta, carregar os processos, como nós temos os nossos meninos aí da terceirizada, né? E foi um momento muito feliz, porque aí, muito mais ainda eu cresci, porque fiquei mais conhecido ainda já como funcionário do tribunal. E a maioria dos negros que são mais velhos entraram em concurso para cargos que hoje são cargos para pessoas terceirizadas. Não existia um serviço terceirizado de limpeza. Existiam os ascensoristas, os elevadores tinham terceirizados os ascensoristas. Aí depois terceirizaram também o serviço de limpeza. E mais, por último, terceirizaram até aquele transporte de processos que a gente fazia dentro do tribunal. Se eu não tivesse a paralisia infantil, as minhas facilidades seriam outra. Mas tendo essa política de cotas, tanto de deficiente como racial, fica mais acessível, a gente começa a partir do mesmo lugar, entendeu? Esse passo aí que a negritude deu foi fundamental. O judiciário está com a gente, da lei do respeito às leis e a discriminação, o preconceito, a violência, a cidadania, a demistificação da democracia racial. O meu desejo, né, como pessoa, é que a gente possa ver, não só na instituição aqui, mas em todas as instituições brasileiras, cada vez mais pessoas, né, negros, estando à frente de cargos importantes. O movimento negro ele tem de estar na associação comunitária, na Justiça do Trabalho, no clube, todas as instâncias da sociedade organizada e, muito em especial, nos partidos. Nosso futuro, né, depende de oportunidades, né? E muitas vezes as oportunidades elas só estão nas mãos de pessoas brancas, assim, de oportunizar. Não é mais admissível que a gente encontre que os pretos sejam mortos do jeito que estão sendo mortos, que uma pessoa de orientação sexual que não seja a padrão do idiota que encontrou ela ali resolva dar um tapa, dar um tiro. Lembrem que o racismo diz mais sobre quem é racista do que sobre vocês. Não fomos nós que criamos o racismo, não somos nós que nos beneficiamos do racismo. Então não somos nós que temos só que carregar sozinho esse peso, esse fardo.
E a gente tem que existir muito antes de resistir. Comecei a pensar em fazer faculdade de Direito e seguir na carreira jurídica para tentar fazer justiça, assim, né? Para tentar dar a minha contribuição, para tentar mudar, assim, né? No exercício da sua atividade, sempre lembre das suas origens, o que eles representam, qual a herança que eles estão trazendo, e que com isso se posicione sempre em torno da proteção desses interesses. São interesses da sociedade, são interesses dos mais genuínos, tá? De resgate, de igualdade, de pluralidade, de reconhecimento, de dignidade da pessoa humana. Por isso que é importante o letramento racial, né? Que eu penso assim por isso que é importante a gente saber, né? Se há uma desigualdade em virtude da cor da pele, isso precisa ser combatido, porque para mim todos são iguais. Por que uso determinadas palavras pejorativas? Esse resultado ao vivo, que para mim aqui é ao vivo, de poder falar, de poder olhar e examinar e elaborar, isso é ao mesmo tempo que é libertador, é confortável, é aconchegante, é acolhedor. Eu quero ser até o último dia da minha vida um cidadão do mundo. Sabe? Andar, experimentar coisas novas, culturas novas, comer tudo que tiver que comer por aí. Enfim, rodar esse mundão aí. Tem uma esperança que se avance, né? Tem esperança que a gente melhore muito a nossa sociedade, que o humanismo ele cresça, né? A luta antirracista, para mim, é uma luta de todas as pessoas. Se eles são pelo individual, a gente tem que ser pelo coletivo. Se eles são pela violência, a gente tem que ser pelo amor. E às vezes é muito difícil, porque a gente está sendo violentado. Mas é isso, né? Tem formas e formas de lidar com isso. Agora, com quem quer estar junto contigo, com quem está ali disposto a construir, é amor. O amor é revolucionário. Eu não quero que as pessoas fiquem me olhando, porque eu sou mulher, porque eu sou preta. Eu quero que me enxerguem como profissional. Que seja natural uma pessoa negra, bem vestida e frequentando ambientes, né, sem ser visto de outra maneira. O negro pode ser o advogado, pode ser o médico, pode ser o presidente da república. É uma pessoa. Lute pela liberdade, pelos direitos coletivos de todos. O normal é ser feliz, lutar, compreender e vencer. Coisa eu aprendi com quase 40 anos, assim, a usar o batom que tu quiser, a maquiagem que tu quiser, a saber que tem creme pro teu cabelo. O que aconteceu? Às vezes marca seda. Essas grandes aí foram obrigadas. É certo que isso refletiu. Tu te conhecer negro e te saber negro com relação à tua origem, à tua história, e mergulhar mais naquela herança que tu tem, isso é um processo que ainda está em desenvolvimento em mim, sabe? Então, assim, isso tudo foi muito bom, assim, foi muito bom, porque, desculpa, hoje eu e minha irmã temos condições, assim, profissionais e financeiras muito boas, né, em comparação com o que os meus pais tiveram. Eu sou a minha mãe melhorada, a minha mãe é a minha avó melhorada e ela sou eu melhorada. E os descendentes dela vão ser ela melhorada. Então, é possível, sabe? Minha tataravó era escrava, né? Minha bisavó era praticamente escrava. Daí minha avó era lavadeira. Minha mãe, aos 14 anos, era empregada doméstica. Minha filha, aos 14 anos, estudou numa escola particular, é atleta, faz curso de línguas, sabe? Tipo,
é uma revolução, assim, sabe? É uma revolução. E a gente já teve poucas referências, já é essa potência, né? Porque eu acho que a gente é potência. Vamos dar o que a gente é, né? A nossa cor não traduz vergonha para nenhum, todos pelo contrário. Nossa cor é um orgulho. A gente tem que bater no peito e dizer: eu sou um negro, sim. E sou brasileiro. E aí, quando diz que quando uma mulher se movimenta, a mulher muda o mundo, uma mulher negra se movimenta, ela muda o mundo, minha amiga. Eu tenho orgulho de ser negra. Ninguém vai nos segurar, meu bem. O futuro do mundo é preto, sinto em dizer.